Nesse vídeo nós vamos continuar abordando o assunto da primeira ressurreição, conforme iniciamos no vídeo 27 da série O Escriba. Se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo de introdução, eu sugiro que você pare esse vídeo aqui, assista aquele primeiro e depois retome, porque senão você não vai conseguir compreender, né, o avanço aqui, o progresso do assunto sendo desenvolvido aqui agora. Nós estamos abordando esse assunto, queremos falar sobre ele de uma forma mais abrangente possível e começamos com a passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 24 a 29, né, de uma forma mais específica, embora nós lemos o contexto do versículo 20 em diante. O artigo que eu estou lendo, estudando com vocês, é o capítulo 5 deste livro aqui, né, do nosso irmão George Hawkes Pember, né, esse livro foi escrito foi publicado, né, dos anos 1901 a 1909, e foi escrito pelo nosso irmão G.H. Pember, e o título dele é The Church, the Churches and the Mysteries, ou seja, a igreja, as igrejas e os mistérios. No capítulo 5 desse livro ele aborda de forma introdutória o assunto da primeira ressurreição. Haverão outros capítulos onde ele vai falar de assuntos ligados a este, né? E que nós também esperamos gravar alguns vídeos aqui. Além deste livro, existe alguns outros que eu gostaria de indicar. A descrição aqui embaixo vai apresentar um link para que você possa adquiri-los, se você tiver acesso e facilidade, né, para ler em inglês, porque, assim, vamos dizer, a maioria desses livros se encontram em inglês, né? Pouca coisa disso tem sido publicado na língua portuguesa. Então eu vou deixar o link aqui com na descrição do vídeo aqui embaixo, para que você possa fazer a aquisição caso você deseje. E agora, no próprio vídeo, né, eu vou fazer aqui uma pausa e colocar aqui alguns títulos que seriam proveitosos vocês fazerem aquisição, onde o assunto da primeira ressurreição e do galardão dos santos vai ser muito bem desenvolvido e estudado, tá bom? Então, fique aí com as imagens de alguns livros. Todos eles, né, todos esses livros que vão aparecer nessas imagens, o link para que você possa adquirir, né, fazer a aquisição deles ou em formato físico ou em e-book, né, vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então fique aí com essa apresentação de alguns desses títulos. Bom, voltando aqui, nós vamos continuar então da onde nós havíamos parado, tá bom? Então nós já havíamos abordado os versículos 25 a 27, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Os versículos 25 a 27 foi o que nós
abordamos, foi isso mesmo. E o Senhor Jesus Cristo, ele termina, né, dizendo que ele assim faria. Ele ressuscitaria alguns numa ressurreição seleta, porque o Pai lhe deu autoridade de julgar por ser ele o Filho do Homem. Nós vimos que essa ressurreição seleta se apresenta aqui, especificamente devido ao termo que ele usa, né? Como João coloca no texto grego. Tes phones, né? Ou seja, os mortos ouvirão a voz. Em quando que eles ouviriam a voz do Filho de Deus? Na hora que viria, no tempo que viria. Nós vimos também no estudo passado que esse tempo, essa hora específica, se refere à era da graça. Se refere à era que antecede o milênio, que seria inaugurada oficialmente a partir da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dentro desse período, Cristo diz, começando ali já nos dias dele, através da pessoa dele, que alguns ouviriam a voz do Filho de Deus. Termo esse diferente do que ele usou no versículo anterior, quando ele diz que aquele que crê não entra em juízo. Aquele que crê na minha palavra não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O termo ali usado em grego, crer na minha palavra, né, nós também vimos aqui que significa taulogon. Ou seja, mas não é a palavra audível, né, um som audível da boca do próprio Senhor Jesus. O termo logos significa palavra de uma forma geral, seja a palavra registrada aqui na Bíblia, no Novo Testamento, seja a palavra anunciada por meio da pregação do Evangelho. A verdade, de uma forma concreta, é o logos. E Cristo diz que aquele que crer no logos, né, seria então justificado e assim, né, não entraria em juízo, mas havia passado da morte para a vida. Então, quando ele fala da ressurreição, né, da vivificação espiritual, através da regeneração, ele fala que é todo aquele. E ele diz que é por meio de crer na verdade, no logos, na sua palavra. É pelo crer. Mas aqui, nessa ressurreição que ele está apresentando, agora, dizendo que alguns irão ouvir, e agora ele não fala crer, ele fala de ouvir a voz, né? Como a gente falou, esse termo grego tes phones significa a voz audível da boca do próprio Senhor Jesus. Ele disse que alguns ouviriam. E quando que é o tempo que alguns ouviriam? Na hora. Ele falou assim, a hora vem, o tempo. Nesse novo tempo que seria a Era da Graça. Então significa que antes que se encerre a Era da Graça, durante o período chamado Era da Graça, né, alguns ouviriam a voz pessoal do Filho de Deus e sairiam e ressuscitariam. Aqui não está falando de uma vivificação espiritual. Por quê? Porque a vivificação espiritual já foi tratada no versículo anterior. E ele usa o termo crer para ela. Mas aqui, quando está falando de ressurreição corpórea, uma ressurreição literal, física, de entre os mortos, ele fala de ouvir a voz que sai dos seus lábios. Ouvir a sua palavra de comando. Tes phones é o termo grego. Então isso é muito importante de entender a diferença de uma coisa para outra. Sim, todo que crê é vivificado espiritualmente, mas nem todos, entre os que creem, ouvirão a voz do Filho de Deus. Por isso que ele diz os que ouvirem, ele não diz todos. Porque não serão todos que serão ressuscitados nessa primeira ressurreição. Aqui nós havíamos parado e vamos dar sequência a partir desse ponto. Então, nosso irmão
de H. Pember, ele diz assim: mas há aqui uma divisão entre os mortos, porque está dito que serão apenas os que ouvirem a voz que viverão. Isso é uma clara sugestão de que alguns dos mortos não estarão incluídos entre os que irão ouvir e, portanto, não serão ressuscitados. Ou seja, o Senhor está falando aqui de uma ressurreição seleta e não de uma ressurreição geral. Agora, que o Novo Testamento reconhece duas ressurreições no futuro, dificilmente precisa ser provado. Aqui ainda diz, né? Embora haja provas em abundância, que podem ser extraídas das páginas seguintes por aqueles que a exigem. Consequentemente, encontramos no original grego duas expressões diferentes que são cuidadosamente distinguidas quando lemos na versão revisada, mas não na tradução menos precisa da versão autorizada. Essas são versões da Bíblia em inglês. Tá? Então, ele diz aqui que na versão revisada da Bíblia em inglês aparece essa distinção. E na versão autorizada, que é uma tradução também feita na edição em inglês, na versão autorizada não aparece. Estas duas expressões são, preste atenção, a ressurreição dentre os mortos e a ressurreição dos mortos. Nós vamos ter vídeos futuros para falar dessas duas expressões. Esse é um estudo também que vale a pena fazer. Uma é a ressurreição dos mortos e a outra é uma ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos corresponde a essa primeira ressurreição, onde um grupo dos que estão no Senhor e já partiram, morreram, ressuscitarão dentre os mortos, porque muitos ficarão ainda mortos, como diz Apocalipse capítulo 20. O restante dos mortos não reviveu até que se completassem os 1000 anos. Certo? Então, esse grupo que se levantou na primeira ressurreição, na proto-anastasis, esse grupo que se levantou na primeira ressurreição, que ressuscitou enquanto os outros foram deixados ainda mortos, o grupo que saiu do meio dos mortos enquanto os mortos ainda ficaram na sua condição, esse grupo seleto é esses que participam da ressurreição dentre os mortos. Esse termo dentre, ou tirado do meio de, para fora de, é ek, né, no grego. Então, é a ressurreição dentre os mortos, porque o restante dos mortos não reviverão. E nós vamos ver que, como já temos visto desde o final do primeiro vídeo e aqui, que esses mortos que não reviverão não são somente incrédulos, mas também cristãos. Muitos cristãos que não forem aprovados para participar da primeira ressurreição perderão o milênio inteiro. E só ressuscitarão no grande trono branco. Essa é a razão de o livro da vida ser aberto no trono branco. Se todos os cristãos já participam da primeira ressurreição, né, e ali diz que esses, Apocalipse 20, nós vamos ver também em vídeos futuros quando nós formos estudar essa passagem. Se esses que participam da primeira ressurreição, ali em Apocalipse 20 está dito que eles reinam com Cristo. E se todo cristão está participando dessa primeira ressurreição, então, logicamente, todo cristão deveria reinar com Cristo. O que não é verdade. Porque o texto de Apocalipse diz que sobre esses que ressuscitam na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade, não pode tocá-los. Mas se você voltar no capítulo 2 de Apocalipse, ali entre o versículo 10 e 11, você vai ver que Cristo diz que o vencedor, não somente aquele que creu, mas o que venceu, não sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, se você não for um vencedor, você vai sofrer o dano da segunda morte. Você não vai sofrer a segunda morte integral, mas a segunda morte ainda vai poder tocar em você. Como?
não por meio de você não participar da primeira ressurreição. Então, os cristãos que, apesar de terem crido no Senhor, não andaram numa vida de obediência, numa vida de santidade, numa vida de abnegação, por causa de Cristo e do seu reino, quando ocorrer a primeira ressurreição, proto-anastasis, e muitos forem ressuscitados dentre os mortos, não somente incrédulos não ressuscitarão, mas também cristãos serão deixados na morte. Muitos cristãos que não participaram dessa primeira ressurreição. Entendeu? E eles serão deixados na morte, e através disso, a segunda morte poderá tocá-los. Não poderá tocá-los de maneira eterna, porque nenhum filho de Deus pode se perder eternamente. Mas eles poderão ser tocados temporariamente pelo dano da segunda morte. Certo? E há um estudo feito pelo irmão Watmani sobre esse assunto, num livro que ele publicou, né? Esse livro, na verdade, é uma compilação dos últimos capítulos do livro O Evangelho de Deus. E eu queria recomendar, embora vocês já viram a imagem dele aí na tela do vídeo, queria recomendar fortemente a aquisição dos dois livros. O Evangelho de Deus, para que você entenda o assunto do Evangelho, desde o pecador salvo pela graça até o estágio final na eternidade. E especificamente o livro O Dano da Segunda Morte, que é uma compilação dos últimos capítulos, falando dessa disciplina de Deus sobre seus filhos que não participarem da primeira ressurreição e que serão tocados temporariamente pela segunda morte. Por quê? Porque não foram vencedores. Eram cristãos, mas não venceram. Não são dignos. Então Cristo diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E por isso Apocalipse 20 diz que sobre os que venceram e ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Mas o restante dos mortos, que diz respeito aos incrédulos, e também a muitos crentes que não ressuscitarão na primeira ressurreição. O restante dos mortos que não reviveu, sobre esses a segunda morte terá autoridade. Sobre os cristãos, uma autoridade temporária. Sobre os incrédulos, uma autoridade eterna. E essa é a razão de o livro da vida ser aberto no grande trono branco. Porque no grande trono branco, né, o chamado juízo final, que é pós o milênio, eu pergunto para você, por que o livro da vida está aberto ali? Se os cristãos já foram julgados, conforme nós vamos ver em vídeos futuros, no tribunal de Cristo, no tribunal familiar de Cristo, porque o termo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando Paulo fala que todos nós precisamos comparecer diante do tribunal de Cristo, a palavra tribunal ali é bema, no grego, que significa uma plataforma para receber prêmios ou disciplina. E essa plataforma, também no tempo da Grécia Antiga, quando um pai de família queria resolver os assuntos da sua casa, ele se colocava numa plataforma, no seu bema, e reunia apenas os filhos e os constituintes da sua família para participar desse julgamento familiar. Cristo também terá o seu bema, o seu julgamento familiar antes do milênio, no chamado Tribunal de Cristo, que não é o trono branco. Porque o Tribunal de Cristo, para dar prêmios ou disciplina sobre a sua casa, e por isso o termo grego usado é bema, tribunal familiar, plataforma onde um pai distribui prêmios ou disciplina sobre a sua família. O termo também era usado para os atletas gregos, que recebiam suas medalhas e premiações na plataforma. Mas só os que estavam na competição, no caso dos atletas, ou no caso da família, apenas os membros da família que participavam de um bema, de um tribunal familiar. Esse tribunal, então, deve acontecer antes do milênio. Porque, de acordo com Mateus capítulo 25, será antes do milênio que Cristo vai chamar os seus servos para acertar as contas. E alguns entrarão no gozo do seu Senhor, ao passo que outros serão deixados fora. Certo? Então, se o tribunal de Cristo já aconteceu antes do milênio, já julgou todos os salvos,
E o trono branco não é o tribunal de Cristo, porque é o juízo final onde os mortos que não ressuscitaram antes do milênio vão ressuscitar. Eu pergunto para você, por que, que o livro da vida é aberto no trono branco? Sabe por quê? Porque tem cristãos, conforme nós vamos ver em vídeos mais detalhados no futuro, se for possível, a partir do próximo vídeo, nós vamos falar da diferença das duas ressurreições. Agora usando o texto de Lucas 20. Aqui nós estamos usando João 5, 24 a 29. No próximo vídeo nós vamos abordar usando o texto de Lucas, falando da ressurreição por dignidade e a era vindoura. Entendeu? Aí vai ficar claro para você que alguns vão ressuscitar para a era vindoura, ao passo que outros só vão ressuscitar no último dia. E esses que vão ressuscitar no último dia no trono branco está incluído cristãos também. Cristãos também. Por isso que o livro da vida é aberto lá. Porque vai ter cristãos que vão ressuscitar apenas no trono branco. Eles perderam o milênio inteiro porque não foram achados dignos de participar da era vindoura. Então o lugar deles será na ressurreição junto com os incrédulos. Não porque são incrédulos, mas porque viveram como incrédulos. Viveram de uma forma indigna do Senhor. Então eles não participarão da ressurreição dentre os mortos. Eles serão ressuscitados na ressurreição dos mortos. Os dois termos são usados na Bíblia. E no grego existe essa expressão ek, de dentre, tirado do meio dos mortos. Ao passo que os outros mortos ficam e só ressuscitam no grande trono branco. E conforme, como eu disse, nós vamos ver nos vídeos futuros, haverá cristãos nessa ressurreição do trono branco. E por que eles estão ali? Porque perderam o milênio. Porque não foram achados dignos da ressurreição para a era vindoura do milênio. Por isso só irão ressuscitar no último dia. Não participaram da ressurreição dentre os mortos. Irão participar apenas da ressurreição geral dos mortos. O texto aqui continua dizendo: os dois termos usados são a ressurreição dentre os mortos e a ressurreição dos mortos. A última, ou seja, a ressurreição dos mortos, obviamente apontando para a ressurreição geral de todos os que estão no momento em seus túmulos, enquanto a primeira, ou seja, a ressurreição dentre os mortos, indica o ressurgimento de uma ou mais pessoas de entre a inumerável multidão dos mortos. E, portanto, essa expressão no grego é aplicada exclusivamente ou à ressurreição do Senhor, ou à ressurreição que vai compor a igreja dos primogênitos. Sobre o termo igreja dos primogênitos, nós também vamos falar em vídeos futuros. Esse assunto da diferença de reino e de vida eterna é muito amplo. A Bíblia fala da igreja de Deus, mas a Bíblia também fala da igreja dos primogênitos, né? Daqueles que chegaram ao Sião celestial, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Nós vamos ver o que significa isso também, tá? Mas aqui então nós temos duas expressões no grego, que às vezes em algumas traduções da Bíblia, ela aparece, né? Algumas não. Mas se você pegar o grego, você vai ver essa expressão: a ressurreição dentre os mortos e a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos significando a ressurreição geral, onde todos que não forem dignos da primeira ressurreição vão aparecer. A ressurreição dentre significa tirado do meio, é algo seleto. Ek, no grego. A ressurreição dentre é a ressurreição que se aplica a Cristo, que saiu do meio dos mortos, enquanto muitos mortos ficaram, mas também se aplica àqueles que tiverem sua primogenitura valorizada, que lutarem pela herança, pelo reino do milênio, se santificando e servindo ao seu Senhor com integridade hoje. Esses vão participar da ressurreição seleta. Comporão a ressurreição
né, daqueles que são os primogênitos arrolados nos céus. Aqui diz assim, ainda continuando o texto: devido ao fato de, nesta ressurreição que estamos considerando, ser dito que apenas alguns dentre os mortos ouvirão e viverão, concluímos que essa ressurreição deve referir-se a essa ressurreição da igreja glorificada e, portanto, ela é também a primeira ressurreição do livro de Apocalipse, capítulo 20. Nos próximos 2 versículos, o Senhor mostra que ele é plenamente capaz de trazer a ressurreição do corpo, bem como a do espírito, uma vez que o Pai conferiu seu próprio poder de vivificar a quem ele quer para seu filho. E assim, no 25º versículo, a voz que convocará os mortos é chamado de a voz do Filho de Deus. Mas o Senhor não é meramente um agente vivificante que restaura os mortos. Ele também possui autoridade para decidir quem é digno de alcançar a primeira ressurreição. E essa autoridade é dada a ele porque ele é o Filho do homem. Pois os homens devem ser julgados por um dentre eles. E o Senhor Jesus é o único homem sem pecado. Claro, para que o julgamento aconteça, é necessário que aquele que julgue tenha passado pelos mesmos testes. Para que não seja dito, você me julga, mas você não sabe o que é ser homem. Você me julga e julga sem misericórdia, porque você não entende a minha situação. Quando Jó estava passando aquela situação de sofrimento terrível, ele chegou a dizer isso. Foi um desabafo dele. Não é que ele estava se apostatando de Deus, não. O próprio Deus reconhece que Jó era justo e era seu servo. Mas Jó teve um momento de grande conflito no seu coração e ele disse para Deus. Ele disse a Deus: ah, quem me dera se ele fosse homem como eu. Jó não sabia que 2000 anos depois dele, o Filho de Deus passaria por sofrimentos que nem mesmo Jó, com todo o seu sofrimento, passou igual. Por isso nosso irmão Captain Morgan escreve aquele livro chamado Jesus Responde a Jó. Todas as principais dúvidas de Jó, que eram as dúvidas mais profundas do coração humano, e que no meio daquela circunstância de sofrimento, porque você só se revela de verdade nas circunstâncias adversas. Enquanto está tudo bem, é fácil a gente parecer bonzinho. Mas o que somos de verdade só aparece nas circunstâncias contrárias na nossa vida. Enquanto tudo estava bem com Jó, ele não fez essas perguntas. Mas haviam perguntas profundas do coração e do sentimento humano que são feitas por Jó em seu livro e que aparentemente no livro de Jó ficam sem respostas, mas que seriam respondidas por aquele que Jó chamou de meu Redentor. Eu sei que vive o meu Redentor. E esse Redentor de Jó, 2000 anos depois, viria responder as perguntas mais assombrosas do coração humano, que nós nem muitas vezes temos coragem de confessar que temos, mas que Jó fez. Se você estudar o livro de Jó, você vai ver essas perguntas. E todas elas, que aparentemente ficaram sem respostas em Jó, foram respondidas pelo Senhor Jesus a partir do tempo da sua encarnação, quando ele se fez carne e andou por essa terra. Então, uma dessas perguntas de Jó, seguida de um desafio, e o desafio foi esse: ah, se ele fosse homem como eu. Então o Senhor Jesus diz que o Pai lhe deu toda a autoridade de julgar e de ressuscitar os mortos, e até mesmo de realizar uma ressurreição seleta entre os mortos, ressuscitando alguns antes que outros, porque ele é
filho do homem. Ele é filho do homem. A versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, que é a que eu uso, coloca que ele é o filho do homem, acrescenta um artigo. Um artigo que não aparece no texto grego. E é interessante, né? Como o nosso irmão Pember coloca aqui na nota de rodapé. Eu vou até ler aqui. Tanto a João Ferreira coloca, como as versões em inglês, né? A versão autorizada e a versão revisada colocam o artigo. Mas o nosso irmão diz que esse artigo não deveria ter sido inserido. Né? Por quê? Porque o Senhor tem poder para ressuscitar os mortos, porque ele é o Filho de Deus, certo? O que indica que ele é o Filho de Deus é que ele pode trazer os mortos à vida. Isso só Deus pode fazer. Há apenas um Filho unigênito de Deus. Mas o texto grego simplesmente diz que ele é Filho do homem e não o Filho do homem, como é colocado na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e também nas versões em inglês, versão revisada em inglês e a versão autorizada. Não aparece o termo o artigo não aparece no texto grego. Lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Eu sei que nossos irmãos que colocaram esse artigo queriam dizer isso, que o Senhor Jesus, eles entendiam a teologia por trás dessa verdade, ou seja, que o Senhor Jesus só pode julgar os homens porque ele mesmo se fez homem e sabe as implicações de ser homem. E que ele é o homem por excelência, porque ele foi o único homem que foi provado em todas as coisas e foi aprovado. Então agora ele tem mérito para julgar os homens. Porque nenhum homem vai poder falar para ele no juízo: você me julga, mas você não sabe o que é ser homem. Por isso seu julgamento é sem misericórdia e é parcial. Os homens poderiam falar isso se o Senhor Jesus não tivesse se feito homem. Mas ele se fez homem como nós, provado e aprovado em todas as coisas. Então agora, que é uma verdade, ele tem critérios para julgar os homens. Porque ele é também alguém da espécie humana agora. Não só Deus, mas também homem. Ele é o Filho de Deus, isso fica evidenciado porque ele pode ressuscitar os mortos. E ele é o Filho do homem porque ele pode julgar os homens. Porque ele mesmo foi provado em todas as coisas na nossa semelhança. Então ele sabe totalmente o que significa ser homem. E aí, por causa disso, dessa verdade, os irmãos, né, na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e também nas versões em inglês da revista da edição autorizada e a edição revisada, colocam um artigo. Mas esse artigo não aparece no grego, porque eles querem dizer que o Senhor Jesus é o homem por excelência, por isso ele pode julgar os homens. Mas o nosso irmão, o Pember, diz que a ausência do artigo indica que o Senhor Jesus, ao dizer ele deu autoridade para julgar porque é filho do homem, sem o artigo, fica mais sensível à verdade que o Senhor tenta expressar. Porque o que ele está tentando dizer de verdade aqui? Ele está tentando dizer o seguinte: eu posso julgar os homens porque eu sou alguém tão homem quanto eles. Se você coloca o artigo o filho do homem, é claro que eu sei da intenção dos irmãos de colocar o artigo, é salientar que ele é um homem perfeito. Mas o artigo aqui, alguns quando leem entendem que esse artigo aponta que o Senhor Jesus é quase um super-homem. Ele é um homem, mas é um homem super. Né? Como se a humanidade dele fosse diferente da nossa. E o Senhor Jesus está tentando, na verdade, mostrar o contrário. Que ele é totalmente igual a nós. Aí você vai falar, mas ele não tem pecado. Mas o pecado não faz parte do homem original. O pecado foi introduzido por causa da queda de Adão. Então, o Senhor Jesus, por não ter pecado, é homem. Mais homem até do que nós. Mas no que tange a natureza humana, ele é totalmente igual a nós. Provou as mesmas fraquezas. Teve fome, teve sede. Soube o que foi nascer nu. Precisou comer, precisou ser vestido, precisou ser cuidado desde criança. Sabe o que significa a experiência de estar dentro do útero materno?
Você já parou para pensar nisso? Que Deus se confinou durante 9 meses de um período de gestação normal dentro de um útero de uma mãe. O que era isso? Soube o que é a pobreza, o que significa ser rejeitado, o que significa ser mal entendido, mal interpretado. Quando a Bíblia fala que ele era homem de dores, nosso irmão Franz Julius Delitzsch diz que o termo hebraico ali, né, ele era um hebraísta e ele mostrou que o termo hebraico ali significa um homem que está familiarizado com toda espécie e sentido de dor possível. Ele é um semelhante a nós, que foi provado em tudo. Ele não é melhor do que nós. Ele não é melhor do que nós. Ele não é um super-homem, ele é homem. Homem. Por isso que o artigo, às vezes, não devia aparecer ali, porque ele não é o homem no sentido de um super-homem. Ele é homem, que foi provado em todas as coisas como nós e por isso agora tem autoridade para julgar. Porque ninguém pode dizer que o juízo dele é parcial. Essa é a questão, né? Ele foi provado em tudo, então agora ele pode julgar. Ele é o Filho de Deus, que ressuscita os mortos. E ele é o homem, provado e aprovado, que pode julgar os seus semelhantes agora. Graças a Deus por isso. Por isso aqui está dito que ele não é apenas um agente que vivifica os mortos, mas é também o Filho do Homem que pode julgar agora os seus semelhantes por ter sido experimentado em tudo e ter sido aprovado em todas as coisas. A ele, portanto, pertence o direito de julgar toda a raça humana. E a este fato, Paulo, ao declarar sobre a verdade sobre o verdadeiro Deus aos atenienses, Paulo faz alusão a isso quando diz, em Atos 17:31, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, de um homem, que destinou e deu crédito diante de todos. Nos versículos 28 e 29, o Senhor prediz o último dos seus 3 grandes atos de poder. Nós vimos o primeiro ato de poder no primeiro vídeo, foi que ele vivifica espiritualmente os que estão mortos em delitos e pecados. O segundo grande ato de poder é que ele, com a sua voz, tefonés, ressuscita dentre os mortos os que são dignos de alcançarem a primeira ressurreição. E o último ato dos 3 grandes atos de poder é a ressurreição geral, final, a qual em outras partes da revelação sagrada é chamada de último dia. Nós vamos ver isso no vídeo futuro. A ressurreição do último dia. Essa é a terceira, né, parte dos 3 atos poderosos do Senhor. A ressurreição geral do último dia, onde todos vão ser ressuscitados. Por isso, em João 5, 28 e 29 diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui ele repete a fórmula a hora vem, mas não acrescenta a parte final e agora é. Por quê? Por que ele não diz que agora é? Porque essa ressurreição aqui, onde ele diz que todos ouvirão. No versículo anterior ele diz que os que ouvirem viveriam. Mas aqui ele está dizendo que todos ouviriam e sairiam. Por isso que se é todos, é uma ressurreição geral. E essa ressurreição geral, que vai ser depois do milênio, não poderia ter o acréscimo do termo a hora vem e agora é, porque não é para agora, é para o final do milênio. Por isso aqui ele não acrescenta, dizendo a hora vem e agora é, em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Porque não é agora. Ele não poderia ter o termo e agora é. Pois essa ressurreição dos mortos
é a ressurreição geral, onde todos ouvirão sua voz, só vai se dar depois do milênio, no último dia. Então, por isso ele não acrescenta o termo a hora vem e agora é. Ele só diz a hora vem, mas ele não acrescenta e agora é, como no versículo anterior. Porque não vai acontecer nessa era de agora, da era da graça, e nem durante o milênio. Só vai acontecer depois do milênio. Então ele só pode dizer, a hora vem. Ou seja, vai vir a hora. Que vai ficar provado que eu sou de fato filho de Deus e que todos devem me honrar como Senhor, porque eu não somente vivifico os mortos em delitos e pecados espiritualmente, eu não somente ressuscito um grupo seleto para participar da primeira ressurreição, mas eu tenho tanta autoridade quanto o Pai. E o que fica para provar que eu tenho toda essa autoridade, eu ressuscitarei todos na ressurreição geral. Virá a hora em que isso acontecerá. E ele não diz, e agora é, dessa vez. Porque é para o final do milênio. A ressurreição dos mortos ocorre no final do milênio. Ou seja, no final da era vindoura, em Apocalipse 20, versículos 7 a 15. E não na presente dispensação. Então, não apenas alguns dos mortos, como no versículo 25, mas todos os que estiverem nos túmulos, de acordo com o versículo que lemos agora, nesse tempo, irão ouvir a voz do Filho de Deus, como no versículo 25. Certo? Não a palavra, como no versículo 24. E ressurgirão, embora para destinos muito diferentes. Pois alguns, quando ouvirem, viverão e não entrarão em juízo, porque creram na palavra do Senhor quando estavam aqui na terra. Mas os malfeitores que não praticaram a obra de Deus, crendo naquele que ele enviou, porque se você fala assim, Cristo disse que os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida. Mas que obra boa é essa? Então a salvação é pelas obras? Não. A ressurreição para a vida eterna, no último dia, não é pelas obras. Mas Cristo está falando que os que tiverem feito bem. Então, mas você tem que entender o que é obra de Deus no contexto de João mesmo. Em João capítulo 6, versículo 29, quando os judeus perguntam para Jesus, que faremos, ó a carne do homem tentando fazer obra para Deus, que faremos para realizar as obras de Deus? O Senhor Jesus diz, a obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, quando ele está falando aqui de fazer o bem para a ressurreição da vida eterna, no último dia, porque vai ter crentes que vão ressuscitar no último dia. Ele mesmo está dizendo aqui. Por isso que no último dia o livro da vida ainda é aberto. Já passou o tribunal de Cristo, mas o livro da vida ainda é aberto no último dia, porque tem crentes que passaram o milênio inteiro na morte. Não ressuscitaram. Então vão ressuscitar, o livro da vida vai abrir lá. E que obra boa que eles fizeram? Acaso a salvação é pelas obras? Salvação eterna? Não. É porque a obra de Deus é que creiais. É que creiais. Então essa foi a obra que eles fizeram. É uma obra de Deus, não do homem. Mas nós fazemos algo. O que nós fazemos? Amparados pela graça, claro. Eu sei que os calvinistas não gostam disso, mas a Bíblia diz que o homem crê. Isso não é obra, isso é fé. Da nossa parte tem o crer. E a obra de Deus é nos vivificar por esse crer. Por isso que Jesus diz, a obra de Deus é esta, é levá-los a crer naquele que por ele foi enviado. Vocês querem fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus é de Deus. E a obra de Deus é levar vocês a crerem naquele que por ele foi enviado. Mas é vocês que creem, embora seja Deus que ajude vocês nesse processo. Então, o bem que essas pessoas fazem para ressuscitar, para a ressurreição da vida eterna, é terem crido no Senhor. E isso não é uma coisa que elas fazem sozinhas, sem a graça. Não, elas fazem com a ajuda da graça. Por isso elas não têm nenhum mérito. Se a graça não tivesse sustentado e ajudado elas, elas não teriam condição de fazer isso. Então, esses serão, os que não creram no Senhor, no caso, serão trazidos a juízo na ressurreição geral. Podemos encontrar uma descrição dessa cena terrível no capítulo 20 do livro de Apocalipse,
onde João vê o grande trono branco e os mortos, grandes e pequenos, em pé diante dele. E o versículo 15 diz: E se alguém, é isso que ele diz, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós vamos fazer um corte aqui e já continuamos, que o vídeo vai cortar. Continuamos já. Se foi lançado dentro do lago de fogo, continuando aqui. Apocalipse 20, versículo 15. Uma forma de expressão, essa forma, se alguém não foi achado inscrito, né, essa forma de expressão nunca teria sido usada a menos que o apóstolo tivesse pretendido que entendêssemos que alguns que aparecem no trono branco no último dia, não no tribunal de Cristo, no Bema, no tribunal familiar, mas no último dia, que se o apóstolo não pretendesse que entendemos que alguns estavam escritos no livro. Portanto, no Apocalipse, assim como no seu evangelho, João testifica que o último dia testemunhará a ressurreição de muitos que são salvos e de todos os perdidos. Por isso que Cristo diz que nessa ressurreição onde todos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão, não a ressurreição onde os que ouvirem, que é a ressurreição seleta, a ressurreição dentre os mortos, mas na ressurreição geral dos mortos, onde todos ouvirão a sua voz. Alguns sairão para a vida nesse dia e outros sairão para a condenação. Mas quem vai sair para a vida na ressurreição geral? E por que o livro da vida é aberto na ressurreição geral? Porque teve crentes, cristãos, pessoas que creram em Cristo, que só aparecerão lá. Porque apesar de terem crido, não tiveram mérito para participar da ressurreição seleta, da ressurreição dos vencedores, da ressurreição dos que ouvirão e sairão no fim da era da graça. Então vão sair no último dia. No último dia tem pessoas que sairão para a vida ainda. Mas teve algumas que saíram não para o último dia, mas para a era vindoura. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Assim, a revelação que temos considerado deixa claro por meio desse anúncio que todo o poder em relação à ressurreição e julgamento da raça humana tinha sido entregue pelo Pai nas mãos do Senhor, e que ele exerceria esse poder em 3 maneiras distintas. Primeiro, esse poder de ressurreição, ressuscitando primeiro os que estão mortos em delitos e pecados espiritualmente, depois a ressurreição seleta, para compor os que vão para o reino, e em terceiro, a ressurreição de todos os mortos. Certo? Aqui nosso irmão Pember diz, concluindo então, a primeira é a ressurreição espiritual de todos que estão dispostos a crer nele. Esse ato, que às vezes chamamos de conversão, confere vida eterna como um dom de Deus que nunca pode ser revogado, mas que ainda não é suficiente para definir em que tempo o crente salvo entrará em plena fruição dessa vida, isto é, recebendo um corpo glorioso e imortal em lugar deste corpo que o pecado tornou sujeito à morte. Ou seja, essa ressurreição espiritual, a vivificação, a regeneração, ela define que ele tem vida eterna, mas não define quando ele vai participar plenamente dessa vida. Se vai ser no milênio ou só na eternidade. Isso vai depender de como esse cristão se comporta agora. Um dia ele terá seu corpo glorificado. Mas se isso vai acontecer para o milênio ou só na eternidade, isso não é definido a hora que ele crê no Senhor. Isso é definido pela forma que ele vive diante de Deus. O segundo grande ato de poder é através da primeira ressurreição, quando, como veremos a seguir, somente aqueles cujo amor e conduta após a conversão fizeram com que ele os considerasse dignos, sairão dos mortos para constituir a igreja plena e viver como membros do reino celestial. E terceiro, pela ressurreição final e geral de todos os mortos restantes, quando aqueles que foram salvos, mas não atingiram a primeira ressurreição, ressuscitarão para a vida. Apesar de serem salvos, não foram dignos da primeira ressurreição. Mas, nesse último dia, quando todos sairão, eles também ressuscitarão para a vida. Por isso que os nomes deles aparecem lá no livro da vida também. E aqueles que rejeitaram este Salvador serão trazidos para julgamento e condenação. Esta ressurreição não ocorrerá até o final do reino do milênio, ou seja, pelo menos 1000 anos após a primeira ressurreição. Espero que tenha ficado claro.
E que Deus assim então nos ajude, tá? A entendermos essas coisas. Anote esses versículos, leia, porque são assuntos importantes. No próximo vídeo, nós vamos falar da primeira ressurreição dentro de Lucas 20. Nós vamos falar da ressurreição por dignidade para a era vindoura. Tá bom? Lucas 20, versículos 34 e 35. Quero informar vocês que esse texto que eu li, do capítulo 5 traduzido, ele vai estar disponível em um videobook aqui, né? O link para assistir vai estar na descrição abaixo, porque esse vídeo que eu estou falando aqui, ele vai ser postado praticamente junto com esse videobook, tá? Então você vai poder assistir esse texto, né, da primeira ressurreição traduzido em videobook para você. É mais um serviço que, pela graça de Deus, nós nos prontificamos aqui a fazer. Tá? Eu falo nós porque eu faço isso em comunhão com outros irmãos. Nós estamos numa comunhão no corpo de Cristo, com outros irmãos que têm me sustentado em oração, ajudado aqui nesse trabalho e dessa divulgação, nessa tradução desses artigos. Também gostaria de fazer um anúncio a respeito do livro que estamos lançando, né? O livro O Anticristo, a Babilônia e a Vinda do Reino. Você pode encontrar as primeiras duas partes, né, numa edição mais artesanal em videobook na série O Escriba Versado, do Anticristo e da Babilônia. A Vinda do Reino não está publicado em vídeo. Esse livro tem o custo de R$ 35,00. É fantástico. É uma explanação feita pelo nosso irmão Pember a respeito de quem será o Anticristo, como reconhecê-lo, o que a Bíblia diz a respeito dele, né? A segunda parte fala da Babilônia, e fala das duas Babilônias, da Babilônia do capítulo 17, que é uma Babilônia espiritual, e da Babilônia do 18, que se trata da Babilônia literal, que será reedificada na mesma localização próxima ao Eufrates, na Mesopotâmia. Isso está profetizado na Bíblia. E se dará durante o reino do Anticristo nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Certo? Parece espantoso, não é? Mas leia e você verá que assombroso que é o que a Bíblia fala a respeito de Babilônia. E ele vai mostrar nesse livro também a conexão que existe entre a Babilônia espiritual, né, que se fundiu com a religião de mistérios e acabou entrando dentro do cristianismo através de Constantino e depois no catolicismo pagão. Ele vai mostrar a conexão dessa Babilônia espiritual com a Babilônia literal que será reedificada pelo Anticristo. É fantástico, um estudo que realmente vale muito a pena você adquirir o livro e ler. E a última parte sobre a vinda do reino. Em que aspecto o reino é um reino vindouro, em que aspecto o reino ainda, mesmo agora, é possível vivê-lo. Né? Como será a vinda do reino? E que motivos temos para crer que ela já está, né, para acontecer. Um outro detalhe que eu esqueci de falar aqui na parte do anticristo é que a grande contribuição também do nosso irmão Pember nessa primeira parte sobre o anticristo é que ele prova, né, que o conceito de que o anticristo será um dos papas, como alguns cristãos têm falado, na verdade se trata de uma falácia, de um engano. E ele vai mostrar onde esse engano começou, por que se desenvolveu e o que a Bíblia realmente fala do anticristo. Então tá aí o anúncio do livro, tá? Nós vamos ter uma publicação em primeira instância de 100 exemplares, quase 80 exemplares desses já estão vendidos, portanto se você quer fazer a aquisição antes de lançar uma segunda edição, que ainda vai demorar um pouco, nesses 20, entre em contato conosco, tá? O pagamento, por enquanto, é via depósito bancário. Né? Se você quiser, deixe aí registrado nos comentários que você vai querer que eu entre em contato com vocês. Nós estamos providenciando para que haja uma loja online, onde você vai poder adquirir a próxima edição do livro. Tá? E junto com outro livro que está sendo preparado, que já está impresso, que é outro livro do nosso irmão Pember, chamado Animais, o seu passado e futuro.
Esse livro trata das profecias a respeito do destino da criação animal e vegetal, o que Deus fala a respeito disso. É fantástico também, né? Para quem já leu as Crônicas de Nárnia, parece que o C.S. Lewis ele tinha lido esse livro do Pember para escrever Nárnia, porque você sabia, por exemplo, que os animais nem sempre foram como são agora? Que haverá uma ressurreição que incluirá as criaturas animais? Que o seu cachorrinho, o seu animalzinho de estimação que morreu não está perdido na morte? Que Deus cuida dos animais e tem um futuro glorioso também preparado para eles, representado nas faces dos querubins? Leia e você ficará surpreendido com a grandeza do amor de Deus. Esse livro também já está disponível. Futuramente nós vamos publicar ele em edições de livro físico, em grande remessa, e vai estar disponível nessa loja que será, né, está sendo desenvolvida e criada. Mas você já pode fazer a aquisição dele, né, através do site que eu vou deixar na descrição abaixo, na Amazon ou na própria editora Per Se, que publica livros por demanda. Futuramente, nós vamos colocar ele num custo mais acessível, porque como ele foi o primeiro livro que nós lançamos, e eu, seguindo o conselho, né, de alguns irmãos queridos, coloquei ele pela Per Se, mas na Per Se, na livraria que publica da Per Se, que publica por demanda, o custo sai um pouco alto, e eu reconheço que o custo é um pouco alto. De qualquer forma, é um livro que vale a pena você adquirir mesmo assim, porque se trata de um material clássico, né, a respeito das profecias com relação ao destino dos animais no futuro. Se você quiser adquirir agora, né, com o custo um pouquinho alto, porque é por demanda, esse dos animais, entre no link da Amazon ou da Per Se, que eu vou deixar abaixo, e faça a aquisição, tá bom? Se você quiser esperar que nós publiquemos ele assim como esse do Anticristo, em formato físico, num custo menor, então, né, nós vamos fazer vídeos futuros aqui falando de quando essa publicação desse livro dos animais vai estar disponível, da mesma forma que nós publicamos esse do Anticristo. Mas se você quiser adquirir agora, é só entrar no link abaixo, tá bom? E estamos preparando também outros livros, né, do nosso irmão Pember, essa série As Grandes Profecias. Estamos já traduzindo o volume 1 dela, que trata das profecias com respeito aos judeus, gentios e à Igreja de Deus. E depois vamos dar sequência em outros. Há outros projetos, né, que eu tenho feito junto com outros irmãos que têm me ajudado, a quem eu agradeço muito, né? E é isso, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, deixando aqui o seu comentário abaixo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.